Tem histórias que nos atravessam por dentro. Elas alcançam o nosso coração, nos lembram da fé, nos ajudam a acreditar de novo, a sair da paralisia, a enxergar novos caminhos, onde parecia não ter nenhum. E a história de Raabe é essa história inspiradora. Ela foi uma mulher improvável, invisível aos olhos do mundo, marcada por rótulos e esquecida por muitos. Mas ela recebeu uma chance e teve coragem completamente de mudar e se mover. Hoje eu recebo aqui uma mulher incrível, corajosa, com quem tem muito a compartilhar. Paulina Bach é consultora de imagem e influencer. Uma alegria receber você aqui, Paulina. A alegria é toda minha. Estou muito honrada de estar aqui com você novamente, Mirtes. Admiro muito você como mulher, como profissional. Obrigada. Obrigada mais uma vez por confiar no meu trabalho e me convidar para esse episódio. Que é um episódio tão diferente, né, Paulina? É emocionante. Emocionante, né? Aí a pergunta é, quando foi que Raabe fez parte da tua história? Quando foi que ela te chamou tanto a atenção? Pois vamos lá. Raabe me chamou a atenção quando eu fui convidada para escrever um capítulo deste livro aqui no Secreto. Então, durante a escrita desse livro, desse capítulo, eu precisei estudar a história de Raabe. E ali eu me deparei com uma mulher, de fato, improvável aos olhos dos homens, mas escolhida, separada e amada por Deus. Deus tinha uma nova história para Raabe, e Raabe foi ousada, foi corajosa para negociar com os espias israelitas que estavam na casa dela a sua salvação. Ela encontrou nesses 2 espias a oportunidade de mudar de vida. E Deus já tinha essa nova história para escrever para Raabe. Isso me faz pensar que muitas vezes Deus também nos convida a sair daquele lugar onde nós somos humilhadas, rejeitadas, rotuladas, para dar início a uma nova história. Mas muitas de nós temos medo de romper com o nosso passado e dar uma chance para essa nova história que Deus tem para escrever, que Deus quer escrever para nós. E eu vejo em Raabe essa mulher corajosa e ousada, porque ela nem conhecia esse Deus. Ela só tinha ouvido falar do Deus de Israel. É verdade. Mas ela decidiu acreditar, teve fé, ousadia e coragem para não entregar os espias para o rei de Jericó, escondê-los, negociar com eles, e mostrar para eles o caminho por onde eles deveriam ir. O caminho correto, né? O caminho correto por onde eles deveriam sair da cidade. E é uma história muito inspiradora. Raabe realmente, depois ela aparece, né, em vários outros capítulos da Bíblia. Ela aparece ali na estrada, na Rua da Fama, né, dos heróis da fé. Em Hebreus 11. Em Hebreus 11, junto com Sara. Pouquíssimas pessoas aparecem ali nesse capítulo sobre os heróis da fé, inclusive somente 2 mulheres. Uma delas é Sara. E outra Raabe, né? Esposa de Abraão, que deu início, né, a toda a história de Israel. E a outra mulher foi Raabe, uma prostituta. Ela era rotulada, né? Exatamente. Então, isso me chama muito a atenção, porque Deus realmente escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, não é verdade? É verdade, total, total. A ruptura de Raabe com o povo dela nos ensina muitas coisas. Sim. Vamos refletir aqui. Ela não conhecia Deus, só de ouvir falar. Sim.
ela era acostumada a um povo, ela era rotulada. Tanto que ela vivia com os pais dela, então a família aceitava. Porque tanto que os espias falaram, você e tua família, teus pais e aqueles que você quiser, recolha dentro de casa que eles não serão abalados. Então, era uma cultura diferente, totalmente diferente. Na verdade, Mirtz, eu não acredito que os pais dela moravam com ela ou que aceitassem. Pode ser Na também. verdade, ela negociou a salvação dos pais dela, né? Ela pediu para os espias, então, que se ela permitisse que eles estivessem ali, e ela não os entregasse ao rei, e não entregasse eles ao rei de Jericó, então que eles não a matassem e nem matassem os seus pais e os seus irmãos. Então, os espias responderam que ela deveria trazer os seus pais para dentro da casa dela e os seus irmãos, os seus parentes, né, sua parentela, para dentro da sua casa e amarrar a fita vermelha, a fita escarlate, na sua casa para que eles não tocassem em quem estivesse ali dentro. Eu não acredito que foi fácil para Raabe trazer esses familiares para dentro da casa dela. Provavelmente, ela também tinha sido já humilhada, rotulada e passado por diversas situações com a família. Que família que aceita uma prostituta? Se hoje em dia ainda é algo muito humilhante para um ser humano, imagine naquela época. Então, eu acho que realmente ela queria uma nova história. E ela não pensou só nela na hora de pedir a salvação da vida, sabe? De preservar a vida. Ela não pensou só nela, ela também pensou nos seus familiares, até como uma forma de reconciliação. Eu não acredito que era aceito a forma como ela vivia. Ela rompeu com tudo, com Sim. cultura, com reputação. Sim. Ela decidiu viver o novo de Deus. Ela decidiu. Ela, mesmo sem conhecer profundamente o Deus de Israel, ela teve fé. Ela teve fé e ousadia e coragem para buscar viver esse plano novo de Deus para a vida dela. Ela viu ali, na chegada daqueles espias, a oportunidade de fazer uma mudança e uma ruptura com tudo que ela tinha vivido, tudo que ela conhecia. Com o antigo, com o velho, com tudo. Romper. E como é difícil, muitas vezes, a gente romper com o nosso passado, né? Porque às vezes aquele passado que nos machuca, que ainda dói de alguma forma, aquela história, aquela vivência, mas ainda é, digamos, uma segurança. Ela estava, de certa forma, segura, na zona de conforto. Ela estava vivendo a história dela. Ela não tinha segurança nenhuma, ela não tinha garantias de que, de fato, eles não voltariam ali e iam matar todo mundo, inclusive ela e a família dela também. Que garantias ela tinha? Ela realmente teve muita fé de que a história dela seria mudada pelo Deus que ela tinha ouvido falar, dos milagres e maravilhas que estava fazendo pelo povo de Israel. É verdade. E você comentou do fio escarlate. É o fio escarlate, né? Sim. O que significa esse fio escarlate para você? A teu ponto de vista. Sim. A resposta mais óbvia e mais lógica seria associar ao sangue de Jesus, que também nos salvou, nos redimiu, nos separou, que nos libertou da escravidão do pecado. E essa associação, ela chega a ser óbvia para gente que tem Sim. Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero também... Porque poderia, desculpa te interromper, mas poderia ser qualquer outra cor. Sim, porque exatamente verdade, veio dele. Exato. Ele poderia ser verde, ele poderia ser azul. São cores diferentes para a época, mas poderia ser para a época, vamos pensar uma cor que era utilizada, um vinho,
a cor da rainha, dos reis, que é o Sim. lilás. Sim, o Era roxo. o roxo, que Aham. eram cores mais abundantes, mas o vermelho era mais complexo. Poderia ser Então, branco. esse é o ponto. Sabe que eu até gosto e quero fazer aqui um paralelo com a cor vermelha. Quando eu atendo as minhas clientes na consultoria de imagem, geralmente elas me falam que têm dificuldade em usar vermelho. A cor vermelha é a cor que tem o maior feixe, a maior onda de luz. Então, é a cor que chega primeiro no nosso olhar, inclusive a longas distâncias. Se eu tiver vários objetos aqui em cima dessa mesa e tiver um pontinho vermelho, o meu olhar vai ser atraído primeiro para esse pontinho vermelho. Ou seja, é uma cor que se destaca, é uma cor que o meu olhar vai enxergar, vai perceber mais rapidamente. E eu vejo que Deus quer, muitas vezes, nos colocar nesse lugar de destaque. A gente não foi feita para ser invisível. A gente não foi feita para estar escondida. Nós fomos feitas para nos destacar. E o vermelho, ele tem essa conotação de destaque. É uma cor que quando eu vejo, né, isso psicologicamente falando, e é comprovado, né, que é uma cor que inclusive acelera o nosso batimento cardíaco. Ele passa sensações e emoções para o nosso cérebro. Tanto que é associada à cor da paixão, da força, da coragem, do fogo. E tudo isso faz com que muitas vezes a gente tenha receio de usar, porque a gente tem medo de se destacar, de ser vista, de ser ali o centro das atenções, né? A maioria de nós não quer se destacar ou ser o centro das atenções. A gente muitas vezes acorda e coloca aquela roupa para passar despercebida. Eu falo que a maioria das mulheres, elas usam preto não como um símbolo de estilo, de força, de poder, mas para passar despercebida. E o vermelho, ele já vem para te destacar. E Raabe, ela inaugura isso. Sim. Porque ela era uma mulher que queria se esconder, porque ela tinha uma Ela boa tinha fama. muitos motivos para querer se esconder, para passar despercebida. E, de repente, ela coloca, os espias falam, um fio vermelho. Um fio vermelho. Um fio de esperança, né? Um fio de esperança. Muitas vezes a gente precisa só desse fio de esperança, né, na nossa vida. Muitas mulheres passam por situações em que elas querem realmente desistir. E elas só precisam se agarrar, eu digo, né, nesse momento que às vezes a gente só precisa se agarrar a esse fiozinho de esperança para resistir e romper com o nosso passado para viver a nova história que Deus tem para nós. Ela foi uma mulher que inaugurou algo novo para nós mulheres. É um estudo mais aprimorado dela, eu sei que você estudou ela profundamente, ela trazendo essa nova identidade para a vida dela, porque ela escolheu. Sim. Quantas mulheres muitas vezes se veem em situações que acham que não podem começar novamente? E Raabe nos ensina que há um novo começo, há um tempo novo. É verdade. E ali tinha muitas mulheres. Não vou dizer para você só que tinha Raabe, mas foi Raabe que recolheu os espias. Exatamente. Todo o povo já tinha ouvido falar do que Deus havia feito pelo povo de Israel. Tanto que em Josué, capítulo 2, ela chega para os espias dizendo: todos nós estamos com muito medo. Nós sabemos, nós ouvimos falar o que Deus fez por vocês. Então, muitos ouviram falar, mas ela foi decidida, foi ousada e ela teve discernimento para receber esses espias e para
fazer o que ela tinha que fazer, o que Deus já tinha plantado no coração dela para fazer. Deus tinha já escrito uma nova história para ela. É uma história tão profunda. Eu vejo assim que é um tipo de mulher que muitas vezes, muitas querem se esconder desse tipo. É uma mulher que teve iniciativa. Às vezes, Deus só precisa que a gente tenha iniciativa, atitude. A gente não precisa estar pronta. A gente precisa estar disposta a fazer o que Deus espera que a gente faça. Paulina, e na tua jornada? Já teve momentos em que você se sentiu improvável? Muitos. Como foi esse processo? Eu já me senti improvável tantas vezes na minha vida. Bom, eu cheguei em Curitiba há mais de 20 anos atrás, só com uma malinha de roupa na mão. Não sabia aonde eu ia trabalhar, não sabia direito nem aonde eu ia morar, o que eu ia fazer. Mas eu tive coragem de sair lá do interior de Santa Catarina, de uma cidade de 6 mil habitantes, e vir para Curitiba sem nenhum plano muito certo. E Deus foi escrevendo uma nova história para mim, aqui nesse lugar. E hoje, atualmente, na profissão que eu atuo, que é uma área de muitas vaidades, uma área onde a aparência, a validação, a performance fazem muita diferença, são muito presentes. E muitas vezes eu já me questionei a Deus. Deus, é isso mesmo? É aqui? Quem nunca? Esse é o meu Quem lugar? nunca? Tem certeza, Senhor? Tem certeza que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É aqui que eu devo ficar? E sabe que a resposta de Deus sempre vem no cuidado dele com a minha vida, nas pessoas que ele coloca no meu caminho, com as portas e oportunidades que se abrem para mim. Essa é a confirmação dele de que eu estou seguindo no caminho, na história que ele desenhou para mim, nos planos dele, e no propósito que ele já plantou no meu coração desde pequenininha. E não é fácil, né? São dias de luta e dias de glória, né, amiga? Sim. Ai, que eu diga, amiga. Ai, que eu diga. E o que mexeu nessa história com você de Raabe, assim, para você, assim, olhando nessa escrita, você fala assim, isso aqui foi impactante para mim, isso eu não tinha olhado com esse olhar. O que foi? Olha, o que eu vejo, assim, de muito interessante e que eu faço um paralelo com as nossas vidas mesmo, né? Sim, claro. Que Deus, ele não só transforma a gente. Quando a gente conhece ele, quando a gente quer realmente ter um relacionamento, não é só uma transformação. É uma nova história de fato, do começo ao fim. Ele faz tudo novo, de novo. E é aquilo que eu já falei logo no início, né? O processo seletivo de Deus, o processo seletivo do céu é muito diferente dos seres humanos, assim, porque realmente Deus escolhe pessoas improváveis. Davi, eu lembrei agora de Davi, que também era um improvável. Muito. Meu Deus, quantos improváveis. Deus ama reescrever a história de pessoas improváveis para homens, tornando essas pessoas de fato relevantes, trazendo essas pessoas para a história. E eu acho isso incrível, incrível. E são coisas que Deus continua fazendo. E continua escrevendo. Continua fazendo, continua escrevendo novas histórias. E isso é muito impactante. Você sabe que, olhando essa história da Raabe, uma das coisas que me chama muito a atenção, que Deus, ele olha o profundo do coração. Que Deus conhece todos os corações, todos. Mesmo Raabe, que não era de Israel, não era da tribo, não era a família de Deus ali naquela época. E Deus vê o coração e dá esse destino para ela.
E ela teve a oportunidade de fechar a porta, poderia ter recolhido os Sim. espias e poderia ter dito assim: não, eu não quero, eu vou ficar com o meu povo e tá tudo bem. Ou ela poderia ter decidido agradar ao rei de Jericó. Sim, porque o rei Porque foi ela até ela. poderia ter tido ali favores do rei, não é? Sim, Ela poderia ter optado por continuar vivendo aquela vivendo vida, a aquela vida vida. dela, exatamente. Mas Porque ela foi corajosa ela foi muito de corajosa. romper, de fato, com tudo que ela conhecia, com tudo que era seguro para ela, para experimentar o novo de Deus. E isso é incrível. Ela, até então, era uma pessoa invisível. Era invisível, totalmente invisível ao mundo, a Exatamente. todos ali, ela era invisível. E para que ela pudesse reformular a história dela, ela teve que, de certa forma, quando ela chegou para os pais, para aquelas pessoas com a qual ela traria junto com ela teve que fazer um acerto. Ela não pôde mais fugir. Com certeza. E quantas vezes nós fugimos desses acertos? Exatamente. Você já teve alguma experiência dessas? Trazendo para os dias de hoje, porque essa história, ela fala para os dias de hoje. Sim. Para nós. Ela foi escrita tanto em Tiago, Hebreus, Josué, Mateus. Onde ela está em Mateus, inclusive... 1:5, genealogia de Jesus. Exatamente, ela aparece na genealogia de Jesus. Isso. Em Tiago, em Hebreus. Então, ela não estava mais presente quando isso foi escrito. Não estava. E a vida dela continua como eco na nossa vida. É importante nós olharmos Raabe, as decisões que ela tomou. Porque a partir do momento que ela tomou essa decisão, ela se tornou uma nova pessoa. E qual essa história traz para você, nesse olhar? Sim. Que muitas vezes basta uma decisão corajosa para mudar tudo, mudar o rumo da sua história, mudar o rumo da sua vida. E tudo é sobre decidir, né? O tempo todo a gente toma decisões. Eu decido perdoar ou eu decido seguir a minha vida fazendo de conta que nada aconteceu ou que segurando aquela dor, alimentando aquela dor. Eu decido seguir pelo caminho mais confortável ou por aquele que eu sei que eu vou precisar me esforçar mais, mas almejando cumprir os propósitos de Deus. Porque muitas vezes parece fácil chegar no lugar aonde a gente chegou. Ninguém viu. Os tropeços. Os tropeços, as pedras, as dificuldades. Não. A gente acaba mostrando muito nas redes sociais o lugar de vitória, o lugar de glória, aquele lugar onde, puxa, eu sempre quis estar, agora eu cheguei, é isso que eu vou mostrar. O processo, raramente a gente mostra o processo. Só a gente sabe o que enfrentou, as batalhas que enfrentou para chegar onde a gente chegou. Verdade, Paulina. E muitas vezes não decidir também é uma forma de decidir. Com certeza. Quando você não decide, quando você precisa decidir algo e você não decide, você nega o futuro que você poderia ter. Isso é muito sério isso. Porque todos os dias nós tomamos decisões. Sim. E quando nós não a tomamos, nós estamos dizendo não para o futuro que nós poderíamos ter. Quando eu nego algo que eu preciso fazer no dia de hoje, quando eu nego uma decisão que eu preciso fazer no dia de hoje, eu digo não para o meu futuro. E ela não, quando ela teve a oportunidade... Sim. E quantas vezes a gente teve a oportunidade e disse não? Sabe que a minha oração é que eu possa enxergar. Sim. Salmos diz, né? Quando o Senhor quando nós nos agradamos do coração do Senhor, Ele nos ensina no caminho. Exato. Mas quantas vezes Ele quer nos ensinar e a gente não escuta? Também. Olha que pergunta, né? Eu acredito muito, Mirtz, também que existem oportunidades que não são para nós. Nem toda porta que se abre
é onde a gente precisa passar. Isso é uma verdade. Então, a gente precisa ter discernimento. Verdade. Eu vejo que Raabe teve discernimento ali, naquele momento, de tomar a decisão certa. Nem toda porta que se abre é uma boa oportunidade ou é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, buscar por discernimento e sabedoria é muito importante na tomada de decisões. Principalmente o discernimento. Para entender se aquela porta é para... Porque muitas vezes não. É uma decisão. É uma decisão. Ou sim ou não. Mas quando não se toma uma decisão. Então, é uma forma de refletir também sobre a nossa vida diária, da condução diária. Sim. Porque ela teve uma decisão que mudou todo um destino. Mas nós temos micro decisões todos os dias. Todos os dias. De pequenas coisas. Pequenas. Roupa que eu vou vestir. Sim. A roupa que eu não vou vestir, eu vou me tornar invisível. Porque são decisões que são tomadas. Paulina, e para aquela mulher que de repente se olha e se vê numa situação dessas? Nós estamos caminhando já para o final. O que você falaria para ela? Para essa mulher que está, de repente, se sentindo invisível, que de repente ela se sente sozinha, desamparada e está pensando, o que eu faço? Por onde que eu começo? O que você falaria para ela? Eu diria para essa mulher que ela não é invisível, por mais que ela se sinta muitas vezes pequena, menor. Você não é invisível, você é vista. Deus está te vendo o tempo todo e Ele tem uma nova história para você também. Busque tomar decisões com sabedoria, com coragem, com ousadia. Romper com esse passado que muitas vezes pesa, às vezes esse passado que está te segurando. Romper, perdoar e seguir por um novo caminho, pela nova história que Deus tem para você. Deus tem uma nova história para todas nós. É verdade. Eu sou prova viva disso. Que Deus desenhou uma história linda para mim e muitas vezes eu olho para trás e falo, Deus, da onde você me tirou e aonde você quer me levar? Tem certeza? Ele diz, tenho. E isso é tão maravilhoso, é tão incrível o que Deus pode fazer. Deus é Deus, né? Deus Sim. é poderoso, para Ele não existe impossível. Então, se você está vivendo numa situação que você acha que não tem mais saída, é porque você não olhou ainda na direção certa, é porque você ainda não buscou naquele que pode mudar e transformar tudo na sua vida, na sua história. Paulina, muito obrigada pela tua entrega tão linda, tão pontual, tão certeira, falando dessa mulher incrível, da Raabe, que ela reverbera até nos dias de hoje, em várias mulheres, em nós mesmas, olhando para as decisões dela. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, Mirtes, a oportunidade de estar aqui, falando de Raabe, falando de fé. É uma comunhão muito bonita que nós temos. É verdade. E que ela prospere cada dia mais. Muito obrigada. E você que ficou conosco até agora, escutou essa história de Raabe, muitas vezes pode estar pensando, em que sentido pode se trazer a história de Raabe na minha vida? Eu peço para você olhar para ela de uma forma profunda no teu coração, porque ela traz ensino, ela traz alegria, ela traz contentamento, porque ela conta uma nova história. Ela fala de decisões novas, de novo caminhar, de uma nova decisão. E você que ficou conosco até esse momento, eu quero te agradecer. Muito obrigada e até o próximo episódio.